Bem-vindo ao Bíblia 12, o seu plano de leitura bíblico diária em 12 minutos aqui no canal do YouTube. Vamos à leitura de hoje. Gênesis capítulo 39. Título: José na casa de Potifar. Verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Verso 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas, certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Verso 15. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O seu servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Verso 19. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim. A sua ira se acendeu. Então, o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava
com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Capítulo 40. Título: José interpreta dois sonhos. Verso 1. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que os servisse. Assim ficaram algum tempo detidos. E aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse: as interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que o conteis a mim. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, dizendo-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te elevará de posição e te restaurará ao cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere. Verso 15. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó irá cortar tua cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Verso 20. E aconteceu que no terceiro dia, aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados, e no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, e restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este voltou a servir a taça na mão do faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhes havia interpretado. Verso 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Aqui concluímos a leitura de hoje. Se você gostou deste projeto, desta leitura,
pedimos que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado.